Vamos iniciar então com a passagem bíblica primeiro e depois a gente entra na parte histórica dessa palavra, onde a gente fala um pouquinho, comenta um pouco sobre o que o apóstolo nos traz, qual é o ensinamento, qual é o alerta, qual é a orientação que o apóstolo Pedro nos traz através da carta de 2 Pedro, da epístola de 2 Pedro, no capítulo 3, do verso 14 até o 18. O título, para mim aqui na Bíblia Sagrada, tem como o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Então, conforme eu dei aqui o título do quadro de hoje, crescer em Cristo e estudar as Escrituras. A palavra de Deus, então, que nos fala assim, no verso 14. Por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz e sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, mas nas quais há certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Verso 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro capítulo 3, do verso 14 até o 18, aonde nos traz então essa palavra de hoje, aonde nós vamos estar então aqui neste momento, estar falando um pouco mais sobre a epístola, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, do verso 14 até o 18. Mas, irmãos, eu não me detenho somente aqui do verso 14 ao 18. A gente também dá uma passada ainda no capítulo 3, entre os versos 1 até o 13. Mas eu estarei mencionando aqui agora, a partir deste momento. O capítulo 3 de 2 Pedro tem como principal tema a volta de Jesus Cristo e o julgamento final. Pedro então alerta aos crentes para que não esqueçam das promessas de Deus e lembra que o Senhor é paciente em relação ao cumprimento dessas promessas, querendo que todos arrependam e sejam salvos. O versículo mais conhecido deste capítulo é o verso 9, aonde diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É uma declaração neste versículo importante sobre o caráter de Deus e a sua relação com a humanidade. Ele nos mostra que, mesmo diante da impaciência deste mundo, Deus não desiste do ser humano e espera que todos se arrependam e alcancem a salvação. O apóstolo Pedro nos adverte também sobre a destruição que está por vir sobre a terra. Ele nos afirma que os céus e a terra serão destruídos pelo fogo no dia do julgamento e que apenas aqueles que são salvos por Cristo escaparão dessa destruição. Assim como Noé escapou do dilúvio, os fiéis em Jesus serão salvos da destruição final. O capítulo 3 de 2 Pedro é uma admoestação para que os cristãos creiam nas promessas de Deus e aguardem a volta de Jesus Cristo.
Mas não é o eu aguardar, ficar de braço cruzado, esperando que ele volte. É o aguardar, se mantendo firme na promessa, se mantendo firme nos mandamentos e nas instruções de Deus. Além disso, é um alerta para que todos se arrependam e sejam salvos, antes do dia do julgamento final. Cristo, ele faz o arrebatamento não somente aquele a qual nós temos por conhecimento nas Escrituras do dia final, mas todos os dias Cristo realiza um arrebatamento. Todos os dias tem pessoas que estão sendo arrebatadas por Cristo, para que não venham se perder, para que não saiam dos caminhos do Senhor, para que não perca a sua salvação. Muitas vezes nós não entendemos o fato ou a situação, o momento que muitas vezes nas nossas palavras nós ficamos pensando, ou nos nossos pensamentos, mas como assim uma pessoa tão boa, um homem tão bom, um homem reto, uma mulher reta, diante de Deus, um exemplo de Deus para nós, e Deus o leva, Jesus Cristo o leva, permite que venha a ser levado, que até então aos nossos olhos a morte toca e leva esta pessoa. E aí nós vamos um pouquinho mais longe, ainda falamos que tantas pessoas a qual nós, com os olhos carnais, vemos como seres humanos ruins, pessoas ruins, que até então o nosso pensamento de ser humano considera que não mereciam estar aqui porque estão fazendo coisas horríveis diante dos nossos olhos e ainda permanecem com vida. E pessoas boas estão sendo levadas, estão tendo o seu fôlego de vida, estão tendo o seu fôlego cortado. Não estão mais entre nós. Que deitaram e dormiram, mas não se acordaram, não abriram os olhos mais. Para nós, aqueles que são retos e íntegros com Deus, para nós eles não abriram os olhos, mas estão com seus olhos abertos na glória de Deus. Estão na presença do Senhor. Aquela presença a qual tanto se buscava nessa terra, nos nossos dias, pode ser contemplada diante de Deus e junto com Deus, ao lado do Pai. Mas para nós ficamos com sentimento de perda, nós ficamos com sentimento de lamentação, mas a pessoa em si recebeu o seu novo nome, está na glória de Deus, ou está no descanso esperando o dia do julgamento, mas eu entendo e penso que ela já está na glória do Senhor. Assim como tem aqueles que estão também no descanso esperando o dia do julgamento, mas tem aqueles a qual são levados diretamente para a casa do Pai, estar assentados na mesa junto com Ele. E nós aqui não entendemos isso. Mas Deus os recolhe para que não se perca, porque a própria palavra diz que muitos, se os dias não forem abreviados, iriam se perder, se corromper e perder a sua salvação. Mas a mensagem continua dizendo: pois apenas os que são salvos por Jesus terão a salvação e escaparão da destruição final. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Apóstolo Pedro relata. E em ambas as quais ele desperta, com exortação, o vosso ânimo, o sincero ânimo do povo cristão. Tanto nos seus dias, naqueles dias de apóstolo Pedro, mas também ele segue exortando através das suas cartas para com nós nos dias de hoje. Para que nós venhamos nos lembrar das palavras que foram então preditas pelos santos profetas de Deus e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante aos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão os escarnecedores com a sua zombaria, andando segundo a sua própria concupiscência, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os meus pais ou os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da sua criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo atrás houve céus, também como a terra,
a qual surgiu a água, e no meio da água foi conservada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, os céus existem desde a antiguidade, bem como também a terra que foi formada, e da água e através da água, pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o dia do fogo, guardados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignorem que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isto, o rei Davi também já trazia e já nos informava, que um dia para o Senhor é igual a 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para muitos a considerem por demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum de nós pereça, senão que todos tenham oportunidade de nós nos arrependermos, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. É mistério que vos conduzais de maneira santa e piedosa, aguardando a vinda do dia de Deus, em que os céus em chamas se dissolverão, e os elementos abrasados se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, aguardando estas coisas, procuramos e devemos procurar que dele sejais achados como imaculado e irrepreensíveis em paz. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a vossa sabedoria que lhe foi dada. Na verdade, ele escreve desta mesma coisa em todas as suas epístolas, para as quais há certas dificuldades de entendimento, quem sabe, e que os ignorantes e instáveis torcem, como a fazem também com as outras escrituras, para a própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disso, e de antemão guardai-vos, para que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele que seja dada toda a glória, e agora, como no dia da eternidade, assim para o nosso Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Pedro, ele tem uma preocupação não só com o povo e com as pessoas daquele dia, com a população, tanto com aqueles que já conheciam, como aqueles que também estavam a conhecer a palavra, as Escrituras, a partir dos apóstolos e daqueles que os ajudavam, os auxiliavam, fazendo o ide do Senhor. Assim como nós hoje estamos ainda e permanecemos fazendo o ide do Senhor, anunciando a palavra de Deus através das redes sociais, através do face a face diretamente com as pessoas, através de um folheto, através de um convite, uma conversa, aonde muitas vezes nós devemos estar usando o nosso WhatsApp, o nosso Face, as nossas redes sociais para continuar ampliando e fazendo o ide do Senhor, através da rádio, através de uma mensagem telefônica, através de um e-mail, quem sabe você que ainda utiliza e faz uso do e-mail para trabalho, para assuntos pessoais. Aproveite também esta ferramenta para evangelizar, para continuar anunciando a palavra de Deus. Porque muitos vão dizer, mas sempre teve fome, sempre teve guerra, sempre teve dor, sempre teve todas essas situações a qual nós conhecemos e a Bíblia relata. Porém, Cristo deixou bem claro que não seria quando estas coisas estivessem acontecendo, mas sim estas coisas seriam apenas sinais
do anúncio do dia da vinda do Senhor. Essas coisas soam e são os sinais. E, como dores de parto, que é propriamente relatado, quanto mais intensa as dores ficam, mais se aproxima o dia do Senhor. Quanto mais a terra geme, mais se aproxima o dia do Senhor. Quanto mais guerras houver, mais se aproxima o dia do Senhor. Quanto mais os vulcões entrarem em erupção, quanto mais sinais aparecerem no céu, seja no sol, na lua ou até mesmo nas estrelas, quanto mais a terra, a natureza mostrar sinais através de enchentes, através de desmoronamentos, através de abalos sísmicos, que são causados pelas placas, mais isso acontecer, mais próximo do Senhor e do dia dele nós nos aproximamos. Mas ainda não é o momento. Cristo deixa isto bem claro. Quanto mais estas coisas, com mais intensidade, com mais força acontece, mais ainda se aproximam do dia do Senhor. Então, irmãos, como apóstolo Pedro nos diz no verso 17 do capítulo 3, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de todas estas coisas antemão, então aquele que está em Cristo certamente estará prevenido. Aquele que não estiver não vai estar, porque ele vai estar à deriva, ele vai estar à mercê, como se diz nas nossas palavras, ele vai estar vulnerável mais claramente a todas as coisas, e mais facilmente se sentirá todos os abalos e tudo o que acontece ao nosso redor. Mas veja que no Salmo, Deus promete nos Salmos que 10.000 cairão de um lado e 1.000 a outro cairão, mas nós não seremos atingidos. Porém, apóstolo Pedro no verso 17 diz assim, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Como é que nós vamos estar prevenidos de antemão se nós não estivermos conectados com Deus através da sua palavra? Porque nós, fazendo a leitura e ouvindo a palavra, se nós ouvirmos a palavra de Deus, nós estaremos ouvindo o Senhor. Se nós falarmos e orarmos a Deus, nós estaremos falando com Ele. Então nós precisamos estar constantemente, de antemão, com cautela, e atentos e prevenidos, como diz no versículo 17 de capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, nós vamos estar assim, com cautela, para que não suceda que nós venhamos ser arrastados pelo erro dos insubordinados e para que nós não venhamos cair da nossa própria firmeza. Mas qual que é a nossa própria firmeza? É a palavra de Deus, é a Escritura, é Cristo. Cristo que é a pedra angular, é a pedra principal. E ele segue dizendo, antes, que nós devemos crescer mais ainda. Nós nunca vamos estar suficientemente no ponto ideal. Nós devemos sempre estar buscando este ponto. Mas o dia que nós alcançarmos este ponto, seja por nós, em Cristo, ou seja, quando Cristo disser assim, agora é o momento, eu vou buscar a minha igreja, aí nós vamos estar na glória dele. Mas enquanto isso, o apóstolo Pedro, melhor dizendo, nos orienta, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a Ele seja a glória tanto como agora e no dia eterno. Então, nós não devemos nos dar por descansados, nós não devemos ficar descansados, nós devemos permanecer incessantemente buscando ao nosso Senhor. E com o passar dos dias, com certeza, isso vai ficar cada vez mais pesado. Nem é difícil, é pesado, mas Deus não nos dá um fardo a qual nós
não podemos carregar. Então não se esqueça disso, que eu não me esqueça disso, que você que está me ouvindo não se esqueça disso. Deus não te entrega algo que você não possa carregar. Então se mantenha firme, irmãos, se mantenha, para que você e eu não sejamos arrastados e nem sejamos derrubados pelos escarnecedores, e nós venhamos verdadeiramente continuar permanecendo firmes em Cristo Jesus, para a glória de Deus. 5h43, assim como nos diz o tema e o texto: crescer em Cristo e estudar as Escrituras, para nós estarmos cada vez mais próximos do nosso Pai, do Pai eterno, o Pai celestial. 5h44, uma boa tarde e obrigado pela companhia de todos.